Mais um vídeo tratando sobre teoria da pena, e dessa vez vamos ler no site do Jus Brasil, né? Vamos aqui. Você sabe a diferença entre teoria absoluta, relativa e eclética da pena? Vamos lá, eu não sei. É do Arthur Trigueiros. Teoria absoluta. Como o próprio nome sugere, a teoria absoluta traz como ponto principal das penas a retribuição. Vale dizer, ao Estado caberá impor a pena como uma forma de retribuir ao agente o mal praticado. Ao que se vê por essa teoria, a pena configura mais um instrumento de vingança do que de justiça efetiva, como foi criticado, né, lá na sala. Nossa. Teoria relativa. Diversamente da outra, a teoria relativa tem por escopo prevenir a ocorrência de novas infrações penais. Para ela, pouco importa a punição, retribuição. A prevenção opera-se de duas formas: a prevenção geral e a especial. A prevenção geral destina-se ao controle da violência, buscando diminuí-la ou evitá-la. Pode ser negativa ou positiva. A prevenção geral positiva tem por objetivo demonstrar que a lei penal é vigente e está pronta para incidir diante de casos concretos. Já a prevenção geral negativa objetiva, no sentido de Feuerbach, o pai do direito penal moderno, cria no ânimo de agente uma espécie de coação do agente, né? Uma espécie de coação psicológica, desestimulando-o a delinquir. Prevenção especial destina-se diretamente ao condenado, diversamente da prevenção geral, cujo destinatário é a coletividade. Pela chamada de prevenção especial negativa, busca-se intimidar o condenado a não mais praticar ilícitos penais, evitar-se assim a reincidência. Já a prevenção especial busca a ressocialização do condenado, que após o cumprimento da pena deverá estar apto ao pleno convívio social. Utopia, segundo entendemos. Teoria mista, eclética, unificadora, conciliatória. Qual o nome que ele dá aqui? Plurifuncional, é? Nome bonito. Polifuncional, não pluri. Muito bem. Vamos lá. Trata-se de uma síntese das duas teorias anteriormente referidas. Busca, a um só tempo, que a pena seja capaz de retribuir ao condenado o mal por ele praticado, retribuição, sem prejuízo de desestimular a prática de novos ilícitos penais, prevenção. Assim, para a teoria em comento, há uma tríplice finalidade das penas: retribuição, prevenção e ressocialização. Não há dúvidas de que nossa legislação adotou essa posição intermediária. Vide caput do artigo 59 do CP. Acabou. Eu gostei bastante do que o Trigueiros falou aqui. É claro que não foi falado do Hegel nem do Kant, o que eu acho estranho, porque o professor falou, mas quando procura aqui não acha. Não dá pra entender isso. Doutrinas. Dá aquela doutrinada básica. Essa piada é velha, para com isso. É velha demais, para. Bora ver aqui. Mais uma coisa. É do site Universo Jurídico. Teorias da pena. Através dos tempos, o direito penal tem dado respostas diferentes à questão de como solucionar o problema da criminalidade. Essas soluções são chamadas teorias da pena, que são opiniões científicas sobre a pena, principal forma de reação do delito. Principal porque existem outras formas de reação social à criminalidade, que são mais eficazes do que a pena. Constituem teorias oficiais de reação à criminalidade, de um lado, as teorias absolutas, ligadas essencialmente às doutrinas da retribuição ou da expiação, e de outro lado, as teorias relativas que se analisam em dois grupos de doutrinas, as doutrinas de prevenção geral e especial. E por fim, as teorias mistas ou unificadoras. Para quem gosta de ficar em cima do muro, tá excelente. É mentira, que babaquice, para com isso.
Realmente foi babaquice. Teoria retributiva da pena. Considera que a pena se esgota na ideia de pura retribuição. Tem como fim a reação punitiva, ou seja, responde ao mal constitutivo do delito com outro mal que se impõe ao autor do delito. Acho melhor, assim, se você fosse assim pensar, talvez fosse melhor mesmo ficar na conciliatória, na mista. Porque ao invés de você pender para um lado ou para o outro, você fica no centro e utiliza o melhor dos dois lados, né? Você aprimora a teoria. Mas talvez eu esteja errado, talvez esteja certo, eu não sei. Essa teoria somente pretende que o ato injusto cometido pelo sujeito culpável deste seja retribuído através do mal que constitui a pena. Existe uma variante subjetiva da teoria retributiva que considera que a pena deve ser também, para o autor do delito, uma forma de expiação, uma espécie de penitência que o condenado deve cumprir para purgar, expiar seu ato injusto e sua culpabilidade pelo mesmo. A teoria retribucionista absoluta considera que a exigência de pena deriva da ideia de justiça. Nesse diapasão, Kant exemplificava. Não, tem. Mas, cara, se tiver em espanhol, eu não vou ler, cara. Eu não sei espanhol, cara. Enfim, a pena retributiva esgota o seu sentido no mal que se faz sofrer ao delinquente como compensação ou expiação do mal do crime. Nessa medida, é uma doutrina puramente social negativa, que acaba por se revelar estranha e inimiga de qualquer tentativa de ressocialização do delinquente e de restauração da paz jurídica da comunidade afetada pelo crime. Em suma, inimiga de qualquer atuação preventiva e, assim, da pretensão do controle e domínio do fenômeno da criminalidade. Teorias preventivas da pena. Teorias relativas. Bora lá. As teorias preventivas da pena são aquelas que atribuem à pena a capacidade e a missão de evitar que no futuro se cometam delitos. Podem subdividir-se em teoria preventiva especial e geral. As preventivas reconhecem que, segundo sua essência, a pena se traduz no mal para quem a sofre, mas como instrumento político-criminal destinado a atuar no mundo. Não pode apenas bastar-se com essa característica em si mesma, destituída de sentido social positivo. Para como tal se justificar, a pena tem de usar desse mal para alcançar a finalidade precípua de toda a política criminal, precisamente a prevenção ou a profilaxia criminal. A crítica geral proveniente dos adeptos das teorias absolutas que ao longo dos tempos mais se tenham feito ouvir a crítica geral proveniente dos adeptos das teorias absolutas que ao longo dos tempos mais se tem feito ouvir as teorias relativas é a de que, aplicando-se as penas a seres humanos em nome de fins utilitários ou pragmáticos que pretendem alcançar no contexto social, elas transformariam a pessoa humana em objeto. Delas se serviram para a realização de finalidades heterônimas e, nessa medida, violaram a sua eminente dignidade. Nesse sentido, segundo Kant, o homem não pode nunca ser utilizado meramente como meio para os propósitos de outro e ser confundido com os objetos do direito das coisas, contra o que protege a sua personalidade inata. Também são criticadas em virtude de justificar a necessidade da pena para que ocorra a redução da violência e a prática de novos crimes. Desse modo, não existiria limites ao poder do Estado, com uma certa tendência ao direito penal do terror. Quem pretendesse intimidar mediante a pena, tenderia a reforçar este efeito, castigando tão duramente quanto possível. Isso lembra, né, até o Leviatã, né? Me lembrou quando eu vi sobre isso, sério, sem brincadeira, me lembrou o Leviatã. Mas talvez esteja errado. Vamos ver em quantos minutos está o vídeo. 9 minutos, para continuar. Que o show não pode parar. Hora do show... Nossa. Tá bom, bora lá.
Preventiva geral. Está direcionada à generalidade dos cidadãos, esperando que a ameaça de uma pena e sua imposição e execução, por um lado, sirva para intimidar aos delinquentes potenciais, concepção estrita e negativa da prevenção geral, e, por outro lado, sirva para robustecer a consciência jurídica dos cidadãos e sua confiança e fé no direito, concepção ampla ou positiva da prevenção geral. Desse modo, por uma parte, a pena pode ser concebida como forma acolhida de intimidação das outras pessoas através do sofrimento que com ela se inflige ao delinquente e que ao fim as conduzirá a não cometerem fatos criminais, prevenção geral negativa ou de intimidação. Por outra parte, a pena pode ser concebida como forma de que o Estado se serve para manter e reforçar a confiança da comunidade na validade e na força da vigência de suas normas de tutela de bens jurídicos, e assim, no ordenamento jurídico penal, como instrumento por excelência destinado a revelar perante a comunidade a inquebrantabilidade da ordem jurídica, apesar de todas as violações que tenham tido lugar, prevenção geral positiva ou de integração. Preventiva especial. Está direcionado ao delinquente concreto, castigado com uma pena. Tem por denominador comum a ideia de que a pena é um instrumento de atuação preventiva sobre a pessoa do delinquente, com o fim de evitar que no futuro ele cometa novos crimes. Desse modo, deve-se falar em uma finalidade de prevenção da reincidência. Essa teoria não busca retribuir o fato passado, senão justificar a pena como o fim de prevenir novos delitos do autor. Diferencia basicamente da prevenção geral em virtude de que o fato não se dirige à coletividade, ou seja, o fato se dirige a uma pessoa determinada, que é o sujeito delinquente. Desse modo, a pretensão desta teoria é evitar que aquele que delinquiu volte a delinquir. A doutrina da prevenção especial, segundo Ferrajoli, segue tendências, dentre elas, a doutrina teleológica da diferenciação da pena, que Franz von Liszt expõe em seu célebre Programa de Marburgo, 1882. Segundo essa visão, a função da pena e a do direito penal é proteger bens jurídicos, incidindo nas personalidades do delinquente através da pena e com a finalidade de que não volte a delinquir. Nessa tendência, a prevenção especial pode subdividir-se em duas grandes possibilidades. Diferenciação cuja diferenciação está baseada nas distintas formas de atuar, segundo o tipo de delinquente. Desse modo, podem ser prevenção positiva ou ressocializadora e prevenção negativa ou inocuizadora. A prevenção positiva persegue a ressocialização do delinquente através da sua correção. Ela advoga por uma pena dirigida ao tratamento do próprio delinquente, como propósito de incidir em sua personalidade, com o efeito de evitar sua reincidência. A finalidade da pena-tratamento é a ressocialização. Por outro lado, a prevenção negativa busca tanto a intimidação ou inocuização através da intimidação, do que ainda é intimidável, como a inocuização mediante a privação da liberdade dos que não são corrigíveis nem intimidáveis. Ou seja, a prevenção especial negativa tem como fim neutralizar a possível ação delitiva daquele que delinquiu em momento anterior através de sua inocuização ou intimidação. Busca evitar a reincidência através de técnicas ou ao mesmo tempo eficazes e discutíveis, tais como a pena de morte, o isolamento, etc. Deixa eu só ver aqui embaixo se tem mais alguma coisa para ser tratada. Certo. Então vamos só até aqui mesmo da teorias mistas e fecha, tá? Teorias mistas unificadoras tentam agrupar um conceito único, os fins da pena, em um conceito único. Essa corrente tenta recolher os aspectos mais destacados
das teorias absolutas e relativas. Desse modo, afirma Mir Puig, entende-se que a retribuição, a prevenção geral e a prevenção especial são distintos aspectos de um mesmo complexo fenômeno, que é a pena. As teorias unificadoras partem da crítica às soluções monistas, teorias absolutas e relativas. Sustentam que essa unidimensionalidade, em um ou outro sentido, mostra-se formalista e incapaz de abranger a complexidade dos fenômenos sociais que interessam ao direito penal, com consequências graves para a segurança e os direitos fundamentais do homem. Esse é um dos argumentos básicos que ressaltam a necessidade de adotar uma teoria que abranja a pluralidade funcional da pena. Aqui termina mais um vídeo sobre teoria da pena e vamos continuar, né? Não para.